Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui. Hoje eu vou trazer esse tapete para vocês, esse jogo de banheiro, né? Se eu estiver falando muito baixo, vocês aumentam o volume, porque meu esposo tá em casa e eu morro de vergonha de falar na frente dele. Morro. Então, eu fiz, enfim, a mesma cliente que encomendou aquela passadeira retangular do vídeo anterior é a mesma desse jogo de banheiro daqui, tá bom? O que que acontece? No mês de março, eu fiz a promoção, né? Fiz aqueles monte de tapetinho, tal, do modelo florescer e tudo mais. E aí, eu fiz um tapete específico para uma cliente minha, que ela ama tapete branco. Só que eu nunca faço tapete branco, porque eu morro de medo dela não ficar com tapete branco e eu ficar com tapete branco encalhado dentro de casa, né? Porque tapete branco, pelo amor. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um degradê de cru. Coloquei um cru mais clarinho, um cru médio e um cru mais rústico, né? Mais escurinho um pouco. Gravei o vídeo e tal, mandei foto para ela ficou de ver com a mãe dela. E aí eu fiz uma passadeira no modelo folha, na mesma pegada do tapete, e mandei para ela também, porque ela ama peça branca. Branca assim, cru e branco, né? Resumindo, ela ficou de ver com a mãe dela o par de tapete, até hoje não deu a resposta. E aí eu fui, anunciei os tapetinhos para a venda. E o que que aconteceu? Adivinhe qual foi o primeiro tapete a ser vendido? Exatamente esse, com essas pegadas de distribuição de cor de cru, de degradê de cru, né? Gente, eu quase morri. Eu fiz 3 vendas. Se eu tivesse 3 pares de tapete, tinha vendido os 3. Se tivesse mais, teria vendido mais também. Só que eu só tinha um porque eu fiz com sobras de fio. Sobras de cru com os begezinhos, né? E aí eu vendi o tapete, o par de tapete, e fiquei cucada. Falei, poxa vida, se eu tivesse mais sobrinha de cru diferente, dava para eu fazer mais um parzinho de tapete e atender as outras 2 clientes que querem o par de tapete no degradê de cru. E aí eu mexendo nas minhas coisas, né, chué, por causa disso. Falei, poxa vida, perdi R$ 100. Eu encontrei, gente, uns restinhos de suplá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. E aí eu fui, encontrei uns modelos de suplá que eu tava querendo fazer e achei um no tom mais escuro e o outro no tom mais clarinho, né? Que no caso seria o médio daqui do meio aqui. E aí eu falei, gente, dá para eu fazer 4 tapetinhos, porque vai 3 carreiras de cada cor, né? De cada tom. E aí eu peguei, desmanchei e achei eles, né? Entrei em contato com as 2 clientes que queriam. Aí falei com elas que dava para eu estar fazendo parzinho de tapete, mas não ia ficar aqui, não seria mais talvez eu não teria o begezinho, né, para fazer a carreirinha anterior igual era do outro da foto. Aí elas, não tem problema não, pode fazer meu parzinho de tapete. Aí vai, eu toda feliz que começa a fazer o parzinho de tapete. Aí uma das 2 meninas vira para mim e fala: faz a tampinha do vaso também que eu vou querer um joguinho de banheiro. Ai, meu Deus. Gente, pronto, acabou comigo, porque isso aqui não dava, né, para poder fazer a tampinha do vaso. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu fui lá embaixo na loja, comprei, consegui encontrar por um milagre divino o barbante cru, a parte mais clarinha. Daí eu pensei, para o jogo de banheiro, eu vou fazer umas 5 carreiras no cru bem clarinho e faço umas 3 carreiras no cru médio, né? Porque daí, se caso o restinho daqui não der, eu vou lá embaixo e compro da outra marca. Daí eu fui e fiz. E aqui, gente, do outro tapete era o areia que acabava nos biquinhos, né? Tem um vlogzinho dele pra trás, você assiste o vídeo anterior. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma carreira de areia aqui, porque a do jogo de banheiro, a menina do jogo de banheiro, queria mais ênfase no bege, porque o banheiro dela é bege, né? Então, o que que eu fiz? Fui lá embaixo na rua caçar bege, cadê o bege? Tinha acabado o bege. E eu não tinha mais esse bege daqui porque eram mais sobrinhas. Ai, falei, pronto, e agora? Quem poderá nos defender? Peguei, passei o areia aqui, comprei o Apolo da cor porcelana, fiz uma carreirinha aqui no Apolo e desmanchei um bico de um jogo de banheiro meu que eu não ia fazer ele agora, né? Porque
não era encomenda, não era nada, era só um teste que eu estava fazendo aí. Desmanchei o bico, já estava colado, rematado, meu Deus. Mas enfim, desmanchei o bico, cortei antes da cola, né? E para poder conseguir fazer uma voltinha aqui e o biquinho, o detalhe do biquinho. Gente, a gente acha que não, mas esse detalhe de biquinho daqui, ó, gasta fio, tá? Misericórdia. Foi um pedaço de um tapete que eu tinha pronto. Só nisso daqui foi o bico todo do bico rendado. Só aqui. Inacreditável. Eu fiquei incrédula. Falei, E a outra cliente que quer o parzinho de tapete, tá até aqui o parzinho de tapete dela, ó. Eu falei, o parzinho de tapete, eu vou conseguir tá fazendo, né, nos 3 tons mesmo, normal. E aí eu fiz as 3 carreirinhas no cru, prêmio, 3 carreirinhas no cru, normal, e 2 carreirinhas nesse cru mais sujinho aqui, mais encardido aqui. Não, aqui eu fiz 4 carreiras, 1, 2, 3, não, 3 mesmo. 3 no cru, 3 no outro cru, 2 no cru mais sujinho. Aí agora, gente, eu vou fazer uma carreira aqui no... Eu acho que vai ser no porcelana, eu não me decidi ainda, né? Que o dela só vai ser o parzinho. E vou estar fazendo, que esses aqui não dá pra fazer mais nada de carreira assim, não. E vou tá até amassado. E vou ver como é que eu vou arrumar na parte do bege, porque eu fui comprar bege, não tem mais bege nesse tom daqui. Não tem mais bege de marca nenhuma aqui na minha cidade, acabou. E pela internet, se eu for comprar, vai demorar, né? Como essa daqui não deu tanta ênfase no bege, então eu vou fazer o porcelana da Apollo, né? E o final eu vou passar o areia normal da Eco Brasil, porque eu consegui comprar aqui na minha cidade. Eu não gosto muito de estar misturando o areia com o bege ou com o cinza, porque o areia é uma cor muito estranha. Quer ver só? Pronto, peguei o areia e o porcelana da Apollo. Eles estão bem parecidos assim, né? Bem parecido mesmo. E esse begezinho daqui é um bege da Eco Brasil. Gente, que veio um lote tão clarinho, mas tão clarinho, um bege tão clarinho. Então, assim, o areia é o seguinte, ele tá aqui, ele tá puxado pro bege, né? Vamos tirar essa cor daqui e vamos colocar aqui um bege. Esse bege aqui é da LM. Amo a LM, gente. Olha só como é que o areia puxa pro cinza. Tá vendo? Ele puxa pro cinza. Aí, tu vai, pega... Tudo bem que a claridade tá estourando, né? Tu vai, pega e coloca ele perto do cinza. Ele puxa pro bege. Tá vendo? Cinza, o areia, ele puxa pro bege. Mas, quando tu coloca ele perto do bege, ele dá uma puxada pro cinza. Entendeu? Então, assim, igual aqui ele tá bem puxado pro cinza, ó. Porque tá estourando a claridade aí. Olha lá. Bem acinzentado. E quando as pessoas vão me encomendar essa cor daqui, eles falam, eu quero aquele com cinza e bege. Mas não é cinza, é areia. Daí eu já sei que é o areia, entendeu? É uma cor muito interessante, né? Ela é muito engraçada. Não vou falar que é a cor traveco, porque vai que eu ganho processo. Você pensa que é uma coisa, quando você vai ver é outra. Mas enfim, vamos lá. A medida dos meus tapetes ficaram com 68 não, 65 por 45, tá bom? Esses daqui, né, ainda não terminei, vou terminar essa semana. E aqui tá a redinha, ó, a tampa do vaso, gente. Olha aqui. A tampa do vaso. Você sabe que eu esqueci de medir a tampa do vaso? Mas já ficou com o tamanho padrão das outras tampas do vaso no modelo Florescer que eu tô acostumada a fazer, tá bom? Coloquei esse detalhezinho aqui, fiz a redinha bem larguinha, porque daí não fica coisada na tampa do vaso dela lá, né? Ele é muito bonito. Aí já passei as cores pra vocês, né? Que foi o areia, porcelana da Apollo e o begezinho da Eco Brasil e o areia também da Eco Brasil, tá bom? Fio 6, não gosto muito de fazer certos tipos de modelo no fio 6 por conta do meu ponto ser pequeno, né? Mas, mesmo trabalhando com agulha 4 milímetros, ainda continua pequeno. Se eu ficar irritado, eu aperto ainda mais o ponto.
Gente, o valor dos tapetinhos que estavam na promoção era de R$ 25, né? E o jogo de banheiro eu estava vendendo por R$ 100. O que que acontece? Os tapetinhos de R$ 25, geralmente eu faço com aqueles pinguinhos de fio, assim, né? Às vezes dá para fazer um parzinho, eu pego e faço o parzinho. E vendo no valor de R$ 25. Só que o jogo de banheiro, como eu tive que correr atrás de fio, comprar barbante, então saiu com o valor de R$ 100, tá certo? E também é valor promocional, né? Porque eu vou mexer também no valor dos meus jogos de banheiro, tá bom? Porque o fio, gente, ele subiu. O frete, ele subiu, entendeu? Então não tem condições, assim, de tudo subir, né? E eu ficar mantendo aquele valor, tá certo? Eu vou ver direitinho o valor que eu vou colocar eles, né? E daí depois eu passo aqui para vocês, tá bom? E é isso, fiquem todos com Deus, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!